Meus amigos, nós estamos nos encontrando mais uma vez neste local, nessa via de passagem, para gravar mais um vídeo, para levar a mensagem de conforto a todos vós que já vêm acompanhando o vídeo e a outros mais que estejam interessados em acompanhar essas palestras. Sabemos que essa mensagem vem só para nos dar conforto, convicção e certeza que o nosso Criador está olhando para nós e tem propósito na vida de cada um de nós. Aqui nós vamos olhar aqui para o quadro, onde tem como sempre o que é a verdade, e o título hoje é Revelações. Aqui nós colocamos: um abalo universal começou, sem armas e sem filosofia, pois os de lá do céu lembraram da terra, a ordem celestial, Revavirê e o Revavirê Xiaim. Nós colocamos aqui alguns textos das Escrituras para que nessa tarde possamos apreciar o que está aqui nessas passagens. Na primeira passagem, Isaías 52, verso 5, é uma lamentação do Criador naquela época. E nós vamos acompanhar com vós essa parte aqui, o que diz: agora, pois, que farei eu aqui? Disse assim o Revavirê, visto ter sido meu povo levado sem preço, e os seus tiranos sobre eles dão uivo. Diz assim o Revavirê, e o meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. Bom, o que podemos entender, tirar proveito disso aqui? Numa época em que o povo que havia o Criador escolhido para ser seu povo, portador da mensagem, em que deveria se comportar decentemente, obedecendo às leis, os estatutos e os mandamentos, ele estava o quê? Desobedecendo, violando a verdade do Criador. Quem seria eles? Seria o povo de Israel e o povo de Judá. Foi por essa razão que ele não intercedeu por eles, eles foram cativos, porque eles viveram em pecado, continuaram pecando, como até hoje eles estão pecando. Eles continuam pecando contra leis, estatutos e mandamentos do Revavirê. Por isso que eles não estão na graça, estão na desgraça. Não só ele, como os demais povos e que professam uma fé religiosa, acreditando que está em plena graça, mas não está. Se não está na guarda de mandamento, não está respeitando as leis de temperança, não tem o calendário, não tem o sétimo dia, não tem o nome do Salvador, não o nome do Criador, então eles estão em desobediência aos mandamentos. Por isso que ele lamentou, ele não pôde interceder por eles, porque eles estavam penitentemente pecando. O Revavirê não pode interceder por aqueles que já foi dado à luz o esclarecer do seu nome, das suas verdades, seus propósitos, e continua ainda pecando. Então ele não pode realmente trabalhar na consciência dessas pessoas, porque eles não abrem as suas mentes do vosso espírito para preencher a guarida da verdade e do Criador, que é as suas verdades. No Isaías 52, verso 6, na sequência, num ele faz o lamento, na outra ele faz uma promessa, sem dizer que não abandonaria para sempre a terra. Por isso que eu botei o título: um abalo universal começou, sem arma e sem filosofia, pois os de lá do céu lembraram-se da terra, a ordem celestial, Revavirê, Revavirê Xiaim. Quer dizer, se lembraram porque chegou a tempo de profecia. Se é tempo de profecia, então é o momento em que eles entram em ação a favor daqueles que ele colocou na terra com o propósito de viver em santidade, verdade e guarda de mandamento, assim preparando e vivendo até a morte de cada um individualmente, para que possa ser preparado para a primeira ressurreição dos santos e para que possa herdar essa terra renovada. Agora, se não ele lamentou, ele não intercedeu por causa do pecado, mas ele fez uma promessa de futuro. Isaías 52, verso 6, na sequência ele diz o quê? Pois o meu nome, ele diz assim, ele diz assim: por isso o meu povo saberá, por isso o meu povo, portanto, naquele dia saberá quem eu sou e que falo, eis-me aqui. Quer dizer, se aquele daquela geração estava ocultando o nome, ou já recebia o nome ocultado e não queria obedecer à voz do profeta, então o Criador guardou o seu nome para uma geração do futuro, que essa geração do futuro somos nós no presente e hoje. Estamos dentro do contexto da promessa daqueles que haveria de saber o verdadeiro nome. Agora,
Como esse povo poderia saber o nome? Seria através da luz da ciência dos mortais? É claro que não, porque a Escritura deixa bem claro quais são os canais pelas quais ele pode falar com a terra. Então ele olhou para a terra, chegou o tempo determinado na profecia, então ele agora chamou para levar a luz à terra profeta. Sinfonia 3:12, nós vamos ler o que está escrito aqui em Sinfonia 3:12. Ele diz, porém, nada faço, nada porém eu realizo, sem primeiro revelar os meus segredos aos meus profetas. Há quem diga que o profeta terminou quando se veio a revelação do Apocalipse. Não, porque muitas coisas que foi escritas através da revelação do Apocalipse era para tempos futuros, que são presentes. E quem anunciaria? Eram as leis da ciência, era a consciência dos mortais que vivem em desobediência, ou levantaria entre o meio da humanidade alguém na vontade do seu espírito, para que seja ensinado para ensinar as gerações dos homens? Claro, então hoje é época de profeta. O profeta recebe a luz reveladora e passa para a humanidade. Hoje vocês estão recebendo o privilégio, estão vivendo em época de profecia, e entre vós alguns santos serão levantados para anunciar a outros santos, que hão de se santificar cada vez mais. Por isso que o chamado não é para todos, o chamado é para muitos. Então que ele chama muito, porque entre todos há uma classe que ele está chamando para a compreensão das suas verdades. Então, Amós 3:7, o que ele faz? Será que ele chama a ciência dos homens? Chama o Papa para revelar a verdade? Chama cardeais? Chama bispo? Chama padre? Chama frei? Chama pastores? Chama presbítero e ancião para anunciar a verdade? Não, todos são portadores da mentira, porque todos eles prevaricaram, estão prevaricando, quebrando mandamentos, leis e estatutos, estão tudo na desgraça, estão tudo pecando. Eu vos afirmo com autoridade, conhecimento da verdade e orientação divina do nosso Criador. Então, para vós presentes que estão acompanhando o vídeo, dei crédito que é a verdade e não mais o erro, e passai para aqueles que estão sedentos, com sede e fome de conhecer a verdade. Porque tão certo que nós já não estamos só. Muitos de que outro tempo não conheci, estão conhecendo, já estão envolvidos nessa causa, levando a outros, e outros estão sendo enganjados no envolvimento dessa verdade. Então, o Criador não usará jamais a luz dos mortais através dos bancos da ciência, da teologia. Ele usa os seus profetas. É época de profeta, é época de profecia. Não ficai equivocado com a teologia, porque a teologia é a escola da profanação, a escola do pecado, a escola do erro. Todos eles estão pecando, todos os pastores estão pecando, todos eles são mentirosos. São cães gulosos, mentirosos, enganadores da humanidade. Porque quebra mandamentos, leis e estatutos. Eles estão no calendário profano, estão no nome profano, estão nas leis profanas, comendo as coisas processadas pelos pecadores. As Escrituras deixam bem claro que comais, que façais qualquer outro ato, seja para a honra e glória do reviver. O povo estão comendo aquilo que o Criador não determinou. Porque ele afirma a respeito do alimento, ele diz que o homem deve comer o quê? O melhor dessa terra. E como é o melhor dessa terra? É comer os vegetais, e vegetais, e vegetais, e nada daquilo que foi processado pela mão do homem, tem? Foi adulterado. Agora, se o profeta existe, o que o profeta anuncia? Profecias do presente, preparo para o futuro. Mas para que ele está ensinando? Para um povo que de antemão, anteriormente foi profetizado que saberia o nome. Quem sabe o nome, conhece o calendário, conhece de lei, conhece de estatuto, conhece de perseverança. Onde estão esse povo hoje? Descrito na profecia. Hebreus capítulo 4, versículo 3-6. Nós vamos ver essa narrativa. Quando ele anunciou essa mensagem, esse povo ainda não existia. Mas hoje está escrito através da carta aos Hebreus para essa geração de hoje. Hebreus é a carta que foi feita aos Hebreus, escrita para os Hebreus, para os nossos dias. Nós vamos ver o que diz Hebreus. Vamos pedir a alguém que participe aqui. Pegue aí a vossa escritura aí, para ler aqui para nós essa citação de Hebreus, capítulo 4, do 3-6. Vamos pedir uma amiga aqui para ler. É bom que todos se envolvam também na participação do vídeo, para que possa saber e entender que eu não estou só, tem outros mais participando. Possa ler aqui. Vamos pedir aqui a nossa amiga aqui que lê. Hebreus capítulo 4, versículo 3-6. O que diz aí?
porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse assim: jurei na minha ira para que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7, do sétimo dia, e repousou o revavirei de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Assim, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que em primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Olha, veja o seguinte, ele está dizendo, convém que alguns entrem no seu repouso. Ele fala do repouso do sétimo dia. Fala de um Éden que quem primeiro entrou nesse repouso? Primeiro o varão e a primeira varoa, e outros sucessivamente a sua descendência. Mas, como prevaricaram muitos posterior àquela descendência as verdades, então perderam o contato com o Criador, as verdades do Criador, e não anunciaram. Quando ele diz que alguns não entrarão, jurou que não entrariam no seu descanso, quem seria eles? Aqueles que pecaram contra ele, que até acabamos de mencionar Isaías 52, verso 5, quando ele disse que ele estava blasfemando. Quem seria ele? Seria a casa de Judá, seria Israel. Lembrai da visão do vale do Ossia. Porque eles estavam os ossos daquele povo tudo espalhado? Que foram mortos em desobediência. Então ele disse que a casa de Israel estava em desobediência. São eles que não vão entrar no repouso. Qual o repouso? Do sétimo dia. Porque ele disse, no mesmo lugar, convém que alguns entrem no repouso dele. Que ele jurou que no mesmo lugar não entrarão aqueles, embora que toda obra tivesse... Mas em que mesmo lugar? No Éden vindouro. Porque o Éden que esteve aqui, ele foi arrebatado. O Éden vindouro virá novamente o mesmo Éden que não foi maculado. Porque se tiver deixado na terra, tinha sido maculado. Ele foi arrebatou o Éden e o Éden vai ser devolvido. Vai ser devolvido quando? Quando a terra estiver renovada. Porque a nova cidade, a cidade que está preparada, ela virá para a terra. E ela habitará na terra aonde estará o Éden. Lembrai de uma coisa: aqueles que não guardam o mandamento são descendentes daqueles que já eram desobedientes. Os judeus que estão aí, Israel que está aí, os cristãos que estão aí, outros segmentos religiosos estão pecando, continuam pecando em cima dos seus vossos egos, se justificando em cima dos seus vossos erros, mas estão pecando. Se algum de vós quiser sair do vosso pecado, olhai o que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde a Razoema, ainda que os vossos pecados sejam uma escarlate, ainda que seja vermelho como carnezinho, tornado branco como a lã. Ele está chamando para que vós se arrependei do vosso pecado, para que possa ser perdoado, guardar os mandamentos, a lei e os estatutos. Sendo assim, serão perdoados, para que continuai a praticar a verdade e a santidade dos mandamentos, para que possa morrer santo. Ora, os que vão entrar é os dessa geração da agora, os que perseverar na comunhão dos santos, na congregação dos santos, guardando os mandamentos, as leis, os estatutos e as leis de semperança. Os que preservarem, os que retiraram o nome de Jesus das vossas vidas, os que retirarem o nome de Arrochua, de Arruxa, de Escho e outros nomes, que abandonar esse nome e pedir o santo batismo através do nome do rei Babexinhaim e passar a guardar os mandamentos, morrendo na graça, estarão na graça, esses herdarão a nova terra. E são esses que estão nessa lacuna para ser preenchida. É a lacuna que deve ser preenchida agora. Se algum de vós quiser participar dessa participação dessa verdade, é a hora de entrar nessa inclusão. Possa entrar em contato com o nosso amigo Oliveira Santo, converse com ele, que os vídeos estão sendo apostados por ele, sendo feito anunciado, colocada a visualização dele, né, sendo postado no vídeo, né. O vídeo está sendo postado através por ele. Entrar em contato com ele, porque ele passará todas as informações para vocês, como vocês podem dialogar. Agora veja o seguinte: quando ele diz aqui que essa lacuna está aberta, convém que alguns entrem no seu descanso, ele está falando do descanso do sétimo dia, que é o de hoje. Se você hoje, que hoje é um sétimo dia, se você está deixando os seus afazeres, os seus próprios interesses,
não cuidando dos seus pautas, para estar na congregação do santo, no 7º dia, para comungar, congregar as verdades, você está fazendo certo. Mas se você hoje está trabalhando, está no seu emprego, está nas suas atividades, está fazendo o seu comércio, então você está pecando. Você hoje era para estar congregando com os santos, você está pecando. Então deixe de pecar, meu amigo, deixe de pecar. Pare de pecar, que você está pecando. Como é que você diz que quer salvar e você continua pecando? Pare de pecar, procure ver os mandamentos, guardar os mandamentos. O 7º dia é para estar reunido na congregação dos santos. Hoje nós estamos reunidos aqui, na congregação dos santos. E vós estão o quê? Estão trabalhando, estão pecando. Então é hora de parar de pecar, porque se vocês morrer, morre na desgraça e vai ressuscitar na segunda ressurreição dos mortos. Olha, Amós 3:7, Sofonia 3:12. Quem são eles? Não pedi outra pessoa para ler aqui. Lê Sofonia 3:12. Quem são os que estão escritos no 3:12? O 3:12 ele fala de um povo. Ele não fala de uma igreja. Povo são pessoas de todas as camadas sociais, todos aqueles que já estão envolvidos nesta causa, todos aqueles que estão pretendendo morrer santo. Sofonia capítulo 3:12. Veja o que é que diz o nosso amigo aqui sobre essa passagem de Isaías. Isaías não, Sofonia 3:12. O que é que diz? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em um nome do Revavirei. Então ele está dizendo que só é povo aquele que confia o nome do Revavirei. Embora que aqui no livro não está dizendo Revavirei não, mas porque está profanado. Mas o nome é o Revavirei, que vocês que estão acompanhando o vídeo, né? Quem confia no nome do Revavirei está congregado no 7º dia. Quem não confia no nome do Revavirei está trabalhando para ele. Quer dizer, está na desgraça que está trabalhando para ele. Aí morre na desgraça e não se salva. Pode fazer a pergunta. E quem morrer confiando em qualquer outro nome, se não for Revavirei? Não, ele já está na desgraça. Para sair da desgraça ele tem que renunciar a todos os nomes. Nome de Jesus, nome de Arruxa, nome de Arru, de Arroxua, de Estes. Todos eles estão na desgraça. Estão todos em plena desgraça, porque esses nomes não são nome de maldição. Então esses estão na desgraça mesmo. Então se vocês quiserem sair da desgraça, tem que abandonar esse nome e buscar viver o nome do Revavirei e Revavirei Xiaim, que ambos têm o mesmo nome, né? Bom, aí veja o que ele diz aqui, Isaías capítulo 1:18, é o que ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, tornarão branco como a lã. Alguém te diz, mas sou dos mais miseráveis do pecador. Não diga isso não. Pecador é aquele que está pecando. Está pecando, então diga, eu estou buscando a verdade, já estou praticando a verdade, já estou praticando, aguardo os mandamentos, então eu estou me santificando e pretendo cada vez me santificar porque eu quero morrer santo. Porque ele está chamando para se arrepender dos seus pecados. O pecado é a dívida que a pessoa tem com Satanás. Só quem pode tomar essa dívida e pagar é o Criador. Você está pedindo uma dívida para que ele possa pagar. Ele só paga se perdoando o pecado. E o pecado só foi perdoado quando é confessado. Aquele que não confessa o pecado, então ele continua pecando. Ele está em pecado, continua pecando. Então arrepender do vosso pecado. Agora, profanação do nome do Revavirei. As coisas estão bem escondidas, está tão bem engenhosamente, maldosamente feita pelo inimigo, que no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, o que é que diz? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí eu pergunto, aparentemente parece que isso tudo é verdade, mas tudo aí é mentira. Porque Deus não é o nome do Criador. Aí Deus é nomenclatura. Deus é igual a Golden, é igual a dog, que é igual a cachorro, que é igual a cão, que morde no calcanhar. Entendeu? Então, meus amigos, essa passagem está profanada. No princípio era o Verbo não estava com Deus. O Verbo é o próprio Revavirei. Esse Deus aí é o Iá, que era uma das divindades que existia na Babilônia antiga, que estava entre 500 e poucas divindades, era venerado pelos homens. E estava lá os judeus, que foi como escravo por desobediência, ficou escravo na Babilônia por 70 anos, como diz a história dele, ele mesmo afirma. Ele estava obedecendo o Criador, estava obedecendo as doutrinas da Babilônia. Claro que estava obedecendo a doutrina da Babilônia. E eles saíram de lá pecando, e até hoje a geração deles estão pecando. Então esse recado é para ele. Se convertam, se arrependam do vosso pecado. Buscai a verdade do Revavirei Xiaim e guardai os mandamentos para que possa morrer santo. Agora veja aqui o que eu coloquei para vocês. A pronúncia Irrade, que é igual ao pronome eu,
que também é igual ao adjetivo que dá qualidade ao sujeito oculto. Esse sujeito oculto é o eu também. Quando ele diz eu, quem? Eu só tenho, está dando a indicação de um sujeito, mas o sujeito, qual é o nome? Qual é o nome? Então, continuando. A pronúncia irrade, que é igual à pronúncia eu, que também é igual a um adjetivo que dá qualidade ao sujeito oculto. Aquele que não se apresenta pelo seu próprio nome. Viu? Esse é o sujeito oculto. Ele passou a ser substituído pela pronúncia irode do hebraico, quando mesmo é usado como um próprio nome antes do verbo ser. É aquele que vem antes do verbo ser. Por exemplo, eu quero mostrar a vocês aqui, é esse aqui. Esse é o irode. Ora, o exemplo eu sou, que nós vamos encontrar na Bíblia. Aí eu pergunto, quem é o verbo? É o eu ou o sou? O eu é um pronome. É o sujeito oculto, é um adjetivo. Mas já o sou é o verbo. Só que esse sou aqui, no aramaico, é o verbo existir, é o verbo ser, no presente, que não se conjuga nem no passado e nem no futuro. Entendeu? Então esse sou aqui é o revavirê. O eu aqui é o Iá. É o Iá que era uma divindade na Babilônia e que nas gerações dos homens foi usado por outros nomes. Só que o sujeito oculto aqui é o eu e não o sou. O eu é o que está lá. Quem é o sujeito? O eu. O eu, quem é o eu? Aquele que não apresenta pelo nome, né? Alguém chega na sua casa, bate na sua porta, você está lá dentro. Quem é eles? Sou eu. Enquanto eu não vou abrir minha porta, e você não vai abrir a porta enquanto as pessoas disserem o nome, né? Porque o nome está oculto. Mas quando ele se pronuncia, aí quando você faz saber do nome. Agora veja o seguinte. Eu é igual a irrade, é igual a irode. Eu. Esse eu aqui é igual a esse irrade aqui é igual a eu, é igual a irode, é igual a Deus, é igual a Iá e é igual a Iê. Agora, o sou aqui é igual a revavirê, que é igual ao verbo. Voltando mais um pouquinho aqui, eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê? O eu, que é igual a irrade, que é igual a irode, fizeram uma transliteração. E após a transliteração, eles fizeram um trocadilho. Eles transliteraram a pronúncia iode revavirê. E em cima do iode revavirê, eles começaram a escolher letras que poderiam sustentar um tetragrama. Eles pegaram o Y, apanharam o H e um do VW e outro H. Fizeram um tetragrama para dar às crenças ocidentais. Mas acontece que a inclusão do irode, que é igual a eu, que é igual a Iá, nós não precisamos delas. Nós não precisamos de tetragrama, precisamos de um trigrama revavirê, porque é o verbo. É como aqui está, ó, revavirê. É só você ler revavirê. Esse aqui é a pronúncia do verbo. Agora, esse é o nome do Criador. E todos que vieram aqui em época diferente eram revavirê, porque revavirê é a ordem celestial. Bom, com Adão esteve um revavirê, com Abraão esteve um revavirê, com Moisés esteve um revavirê, com Elias esteve um revavirê. Quem veio anunciar o nascimento do Salvador foi um revavirê. E quem teve com o último profeta do Apocalipse foi um revavirê. E quem está anunciando a mensagem hoje para mim é um revavirê. Vós estão conhecendo, eu sou o mensageiro presente humano que pode alcançar vocês através da mensagem. E o mensageiro me dá a orientação da mensagem para que eu possa passar para vocês. Agora, se algum não acredita, fica a fé dele. Mas ele não tem nada a ver com ele. Eu tenho a ver com aqueles que entenderam a mensagem e que estão com a mensagem, porque para isso nós temos um exemplo. Que o Felipe das Escrituras e o Eunuco só entenderam por quê? Porque houve uma intermediação do Espírito da Misericórdia, o que está acontecendo com muitos hoje. Tem uma pergunta aqui, um amigo. Esse revavirê que falou com Adão, é o mesmo que falou com Abraão? Não. É outro? Não, em cada época é um revavirê. Só que revavirê é a ordem.
É a ordem criadora. Todos eles são Reviver e são unânimes em pensamento. Não existe conflito, não são Babilônia. Então o propósito é igual, quer dizer, é plural. O pensamento, as ações, a participação são plural. Essa história de ter um líder sentado e outro sendo obedecer ordem é uma pirâmide. Isso aí são pensamentos, filosofia dos homens, viu? Na terra que bota um rei e seu súdito ou subordinado. Não, entendeu? Nós somos criatura, feitura, imagens dele. Nós agora estamos ganhando, adquirindo a semelhança que é o caráter. Como o Salvador disse, certa ocasião disse: se me ama, guarda os meus mandamentos. Se guardarmos os mandamentos, nós estamos adquirindo a semelhança do Salvador. E o Salvador tinha a semelhança do Criador porque obedecia. É isso que nós temos que ganhar, essa semelhança que foi perdida. Nós temos que ganhar como mortal, porque como mortal, nos santificando, tornando santo, quando morrermos nós só vamos ser transformados nossos corpos em corpos glorificados, entendeu? Em condições de poder subir a dimensão, sair da alfa desse planeta e retornar depois para quando o planeta estiver transformado. Então é essa verdade que eu quero dizer a vós que vão acompanhar o vídeo e a vós outros que ainda chegarão para ouvir. Eu desejo que o Espírito da Santa Misericórdia que teve no passado, da misericórdia que teve no passado com os profetas, com muitos outros, possa estar hoje também intermediando na vida de vocês. O Salvador, que é o mediador entre a terra e o céu, continua sendo o nosso mediador. Mas há mensageiros na terra que já está anunciando essas verdades, senão vocês não teriam oportunidade. Aí vocês podem... E no passado que ocorreu, o que aconteceu é o seguinte: antes que essa mensagem não esteve, até onde ela teve sua conclusão, no passado, quando disse que a congregação dos santos foi para um deserto, foi para ali terminar, a concluir a sua obra de obediência e guarda os mandamentos. Desde lá para cá, todos esses arautos que vieram pregando por aí são tudo plagiários, são tudo negadores da verdade, como Jerônimo, Inácio, como Jerônimo, como Martinho Lutério, Tertuliano, como Calvino, Zwingli, Tyndale e outros mais. Todos foram arauto do erro, arauto da mentira, da inverdade, da profanação. Eles todos viveram quebrando mandamento. Anunciavam uma salvação pelas obras, né? Outros anunciaram a salvação pela fé. Nós anunciamos a salvação no Reviver Sheaim, meus irmãos. Quem vive com Reviver Sheaim é ensinado a obedecer os mandamentos. A lei não salva, mas não haverá um salvo que não guardou as leis dos mandamentos. Naquilo que nós reconhecemos e entendemos, nós devemos abandonar os pecados e praticar essa verdade, viver em santificação e se santificar para na hora da morte morrer santo. Eu quero dizer para vocês que a paz do Reviver e do Reviver Sheaim possa verdadeiramente fazer guarida na vossa consciência e no vosso espírito. Não no coração, porque o coração não pensa, é no vosso espírito que está na vossa consciência. Esse é o meu desejo de amigo para vocês nessa tarde do 7º dia. Muito obrigado. Levou uma hora? Levou uma hora. Eu comprei.